Boa noite, graça e paz, tudo bem? Nós vamos para a palavra. Nossa equipe já deve estar em Guiné-Bissau, né? Já chegou, né? Ok, que maravilha, né? Estamos representados na África. Meus irmãos, eu quero que você venha comigo em Jeremias 33:3, tá? Jeremias 33:3. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, né? Que não sabes. Mas eu queria ver na NVI também. Eu gosto muito dessa tradução na NVI. Clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, tá? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa nessa noite a tua igreja, livrando de todos os males, de todos os percalços. Senhor, protege os que aqui estão, os que aqui vieram, alimenta com a verdade, com a palavra do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. E eu quero pedir que a tua boa mão não se aparte de cada um de nós, nos ensinando, nos moldando, segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre intercessão. Eu vou falar sobre a pedagogia da dor. Bom, pedagogia todo mundo sabe, né? É um ramo da ciência que se preocupa em ensinar as pessoas como ensinar. A pedagogia fala de como ensinar. Todo educador é um pedagogo. Todo professor é um pedagogo. E eu já ensinei para vocês que a função de pedagogo, ela nasce na Grécia. Os homens ricos da Grécia, eles tinham uma pessoa que era o responsável por levar a criança à escola. Na verdade, naquele tempo não tinha escola como tem hoje, mas levar a criança ao professor, que naquele tempo era chamado de mentor. Então, tinha um funcionário específico da casa para conduzir a criança ao aprendizado. Então, aí nasce a expressão pedagogo. Pedagogo é aquele que facilita o aprendizado. Tá? O pedagogo é aquele que multiplica o aprendizado. Então, a pedagogia é um mecanismo da educação para a formação. E eu quero falar da pedagogia da dor. Eu acho que, eu estava ali sentado e pensando, não tem nada mais universal do que a dor, sim ou não? Inclusive, quando alguém fala que não sente dor, é até estranho, né? Como não sente dor? Todo mundo sente dor. E o limiar da dor, muitas vezes, ele é diferente para as pessoas. Tem pessoas que vão ao dentista e falam assim: eu sinto dor quando aquele motorzinho começa a cortar meu dente. Outros falam: eu sinto dor somente na hora da anestesia. Esse é o limiar da dor. Eu sinto dor quando fala dentista. Eu já sinto dor. Então você vê que o limiar é bem diferente, né, para as pessoas. Tem pessoas que
tem fratura exposta e às vezes não sente dor. E eu sinto dor quando eu vejo alguém machucado. Então, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, não é? Eu me lembro que eu fui ao dentista uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, e depois que a gente alcança uma certa idade, o dentista passa a ser o amigo de todas as horas, né? Você não pode comer um torresmo, quebra o dente, é ou não é? O dente vai ficando descalcificado com o tempo, né? E ele fica quebradiço, principalmente o dente que foi feito canal. Ele fica desidratado, né? A doutora está ali, a doutora Michele. Se eu estiver errado, aí a senhora já vai corrigindo, viu, doutora Michele? É você mesmo, tá? Se eu falar alguma coisa errada aqui, porque eu estou entrando na sua área, né? Ela é dentista. Tem mais dentista aqui, gente? Hoje é só ela, né? Então, o dente que é feito canal, ele fica desidratado, quebra com muita facilidade. Ele fica tão desidratado que ele perde coloração. O dente que é feito canal, ele fica escuro, não é isso? Mas também fica um dente morto. Por quê? Porque ele perde a inervação e ele fica um dente morto, realmente morto, tá? Eu nominei essa mensagem, pode colocar o título, A Pedagogia da Dor, exatamente porque esse homem do qual nós estamos aqui falando, quem é? Quem é o profeta do dia? Jeremias. Jeremias foi um dos homens que mais sofreu dor nesse mundo. E não só a dor física, mas principalmente a dor emocional e espiritual. Às vezes eu acho que a dor emocional e espiritual ela é pior do que a dor física. Porque a dor física, você vai ali e toma uma cibalena, né? Quem é do tempo da cibalena? Então eu vou puxar um pouquinho mais do cibazol. Irmão, eu sou um homem de 100 anos para cá, né? Então o cibazol é anterior à cibalena. Hoje não fala nem cibazol nem cibalena, né, que é o ácido acetil salicílico. A gente fala anador, dipirona, né? A dipirona até é um outro princípio ativo. Mas muito bem, uma dor física, você toma um remédio. E esse remédio vai atuar no sistema nervoso central e periférico. E você vai sentir o arrefecimento da dor. O analgésico ele é tão poderoso que se você tiver com a dor no dedão do pé, ele funciona. Se você tiver com a dor na cabeça, ele funciona. Mas se você tiver com a dor na alma, ou a alma não sente dor, é só você perder um parente que você vai saber o que é dor da alma, não é? Uma dor emocional. Tem pessoas que sofrem de dores emocionais. Quer ver um exemplo? Um casamento que está sempre dando problema, ele gera dor emocional. A pessoa fica com o emocional, às vezes, destruído na relação a dois, né? E para isso não tem remédio. Quer dizer, tem. O remédio é a palavra, o remédio é Deus. Mas eu digo assim, né? Fisicamente, quimicamente, não tem remédio. Esse homem aqui, Jeremias, é um dos homens mais importantes da Bíblia. Nós falamos muito de Isaías, né? Falamos muito de Eliseu. Falamos muito de Elias. Até Moisés, que também teve um ministério profético. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, interessante, né? Jesus foi fazer uma classificação uma vez sobre profeta e ele classificou João Batista como o maior nascido de mulher. Lembra disso? Ele disse, olha, João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. É Jesus que está falando, quem sou eu para questionar? Mas Jeremias, irmão, em termos de sofrimento, ele deu capote em todo mundo. Ninguém sofreu como Jeremias. Para você ter uma ideia, Jeremias foi preso 3 vezes.
E se você perguntar o que ele fez pelo menos 50 vezes menos do que o Bolsonaro fez, e foi preso 3 vezes, né? Jeremias foi preso porque ele trazia uma mensagem que não agradava. Você sabia que se eu tivesse vivendo nesse tempo, eu acho que eu tinha tomado algumas cadeias, porque eu desagrado muito as pessoas. É verdade. Esse é verdade. Eu quero saber quem falou. Cadê a irmã Juscelita? Ô, irmã, vamos descobrir. Abre aqui para mim, está aberto? Acho que está aberto. Esse aí que falou, e depois vocês me contam quem foi. Eu vou baixar dízimo de 30% para ele. Você mexe no bolso, o cidadão sente, né? Mas eu como pastor, com esse ministério que eu tenho, acaba que a gente desagrada muito as pessoas, né? Porque você fala aquilo que às vezes as pessoas não querem ouvir. Hoje o que nós temos hoje, uma palavra que define bem, é Nutella. O que nós temos hoje muito é crente Nutella. É aquele crente que quer ouvir palavras amenas. E quem tem ministério profético, irmão, não alisa em momento algum. Você vai encontrar pastor aí. Tem um pastor na internet aí, que ele, sabe como é que ele trata os fiéis? Meu lindo, meu querido. E como é que o pastor Antônio trata? Cria vergonha, rapaz. Cria tipo, não é? Então uma palavra dessa, ela é dura. E a pessoa que não está bem, já está revoltado, já está, né? Já está danado, ele vai se sentir muito mal. Mas o que você prefere? Uma doce mentira ou uma verdade doída? Então, se você prefere às vezes uma verdade doída, você não é Nutella, você é um crente raiz, né? Eu acho assim que o batista, esse batista nosso aqui, eu nem posso falar das outras igrejas, esse batista nosso aqui tem amaciante na carne, é uma carne macia, porque está sempre levando tapas de amor, não é? Não é assim? Então, Jeremias tinha uma palavra dura, uma palavra que não fazia curva, e ele tomou 3 cadeias. A última delas, eles jogaram ele dentro de uma cisterna. Irmão, uma cisterna lamacenta, e por pouco ele não morreu afogado, sufocado na lama. Ele ficava preso lá na guarda do palácio. Ele ficava preso entre os soldados, passava fome, passava frio. Jeremias é chamado de o profeta depressivo, profeta chorão, o profeta das lágrimas. A vida dele não foi fácil. Quem tem vontade de casar e não casou? Aqui tem muita gente que quer casar e não casou. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Você não vai casar. E você também não vai ter filhos. Esse aí é o celibato obrigatório. E quem determinou o celibato não foi ele mesmo. Porque é bom quando você determina, não, eu quero ser celibatário, eu não quero me casar. Paulo, apóstolo, foi celibatário e foi ele que decidiu sobre o celibato da vida dele. Jeremias não. Imagina você ter vontade de ter filhos, e filho é maravilhoso e neto é melhor ainda, e você tem vontade de ser pai, tem vontade de ter uma esposa, tem vontade de ter um lar, ser um homem comum como qualquer um outro. Imagina, e Deus chega e fala, você não vai se casar. Sabe com que ano, quantos anos Jeremias teve quando ele recebeu o chamado? Lá em Jeremias 1,5, ele tinha 17 anos. Com 17 anos o rapaz está pensando em casar.
Pelo menos naquele tempo, né? Os rapazes de hoje não saem do quarto, eles se casaram com o próprio quarto. Mas naquele tempo, aí ó, já tô aqui atacando alguém, né? Aí, tá vendo? O cara só bate. Bate, mas fala a verdade. O jovem de hoje não quer casar, vocês sabem disso. Né? Claro, não todos, a maioria, né? Então, com 17 anos ele recebeu o chamado. E no chamado ele já foi informado, falou, ó, negativo, você não vai casar. Eu disse, Senhor, mas eu sou um menino. Ele fala, Senhor, mas eu sou um menino. E Deus fala para ele, antes que você nascesse, eu já te conhecia e eu te escolhi. Aí você fala, oh, que maravilha, Deus me escolheu para ser um profeta. Tudo bem, mas Deus não escolheu para ser um profeta qualquer. Ele escolheu esse rapaz para ser o Jeremias, filho de Ilquias, da tribo de Levi, que morava em Anatote, nos territórios de Benjamim. Então, Deus sabe muito bem quem é você. E quando você é escolhido por Deus, Ele sabe a hora que você nasceu. Aliás, Ele está falando que conhecia Jeremias antes do nascimento. Então, se você é um escolhido de Deus, você foi escolhido antes do nascimento. Antes do espermatozoide, o espermatozoide encontra com o óvulo, isso tem um nome na biologia, chama-se concepção. Antes da concepção, Deus já te conhecia. Isso é a onisciência de Deus. E antes de você nascer e ser concebido, Ele já te escolheu. E Jeremias então foi um escolhido antes do quê? Mas escolhido para quê? Para ser? Posso ser sincero? Jeremias só veio nesse mundo para sofrer. E tem gente que parece que só veio nesse mundo para sofrer, enquanto outros só vieram para passear. Você conhece alguém que veio no mundo para passear? Eu conheço. É um bonachão, né? Um bom vivan, está por cima de tudo, não precisa trabalhar. Eu conheço gente que dormindo ganha mais do que eu trabalhando. Não, estou falando sério. Né, irmão Alain? Tem gente aí, irmão, que não precisa acordar cedo para sobreviver. Ele já nasceu de quina para a lua, não é assim que fala? Ele já nasceu abençoado. Por quê? O pai vai deixar uma herança monstruosa para ele, e ele ora todo dia para o velho morrer, o velho não morre de jeito nenhum. Você está achando que é brincadeira? O que tem de filho aí orando para o pai, orando, pedindo a Deus para o pai morrer, e tem uns que nem aguarda Deus levar, dá uma ajudinha e já facilita a partida do ancião. Quantas vezes a gente vê isso o tempo todo? Tem gente que dormindo ganha mais dinheiro do que nós trabalhando, gente. Eu conheço pessoas assim. E o que é pior? Esse povo é Nutella. Esse povo não aprende a ganhar o pão de cada dia. E muitas vezes essa fortuna vai para as mãos deles, e o que o pai construiu em 50 anos, ele destrói em 10. É um moedor de dinheiro. É um bom vivão, um bonachão. Não sabe trabalhar, não sabe ganhar dinheiro, não sabe produzir. É uma pessoa que só destrói, não constrói. Então Jeremias, ele nos dá uma aula, mas o preço que ele paga para nos ensinar é muito caro. Por isso que eu falo que é a pedagogia da dor, é o preço do ensino. Uma coisa que você precisa saber é que o Jeremias, ele é um tipo de Cristo. Jesus é chamado no Antigo Testamento como? Valendo R$1.000 um Pix do Francisco. Pastor Francisco aqui, esse aqui. Hã? Como é que Jesus é considerado no Velho Testamento? Para ajudar o pastor Francisco, o pastor Marcondes vai inteirar mais R$2.000 de Pix. Para quem acertar. Isso aqui não é sorteio não, irmão, é quem acertar. Profeta chorão. Jesus é chamado de profeta chorão no Velho Testamento.
Jeremias, mas eu estou falando em Jesus. Messias, que mais? Não, gente, Jesus é chamado de o servo sofredor. O Velho Testamento trata Jesus como servo sofredor. Então o Jeremias é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele também é um servo sofredor. E mais, sabe quanto tempo durou o ministério de Jeremias? Valendo um Pix de R$4.000. Quem é que vai passar esse Pix? O irmão Paulo Henrique vai passar o Pix de R$4.000. Quanto tempo durou o ministério de Jeremias? Quem falou? Fala mais alto. Não foi. Quem falou 50? Conseguiu errar também. Gente, 46 anos. O ministério desse profeta chorão, depressivo, desse servo sofredor, foram 46 anos. 3 reis, tá? Jeoaquim, Josias e Zedequias foi o último. Durante 46 anos esse homem sofreu. E qual era a mensagem? Qual era a mensagem do profeta Jeremias? Agora valendo um Pix de 10.000, irmão Alain, produtos de limpeza automotivo. Agora aqui tem, irmão, aqui não é brincadeira não, aqui faz mesmo. Vamos lá. Qual foi? Jeremias, qual era a mensagem dele, gente? Quem já deu notícia para alguém que morreu um filho, que morreu um parente? Quem já deu? Isso. Portador da nota Pax, né? Seu filho acabou de morrer no hospital. Quem já deu essa notícia? Era a pregação de Jeremias. Jeremias era o portador da má notícia. Rei, não luta, entrega as armas. Ô rei, você não vai dar conta de vencer Nabucodonosor. Ô rei, larga de ser bobo. Você vai derramar sangue do povo aí sem precisar. Já está decretado. É 70 anos de cativeiro. Essa era a mensagem de Jeremias. Agora, qual rei orgulhoso, vaidoso, igual eles eram? Quem é que quer, irmão, receber uma notícia miserável dessa? E aí o que acontece? Prenda ele, prenda esse cara, prenda ele, prenda, o tempo todo mandando prender. Por quê? Porque ele trazia uma notícia ruim, mas era uma notícia verdadeira. É muitas vezes o que eu faço aqui, gente. O evangelho que eu prego, ele não é tão palatável. Mas uma coisa é certa, gente, é verdade o que a gente fala aqui. Tanto é que a irmã é verdade, veio para cá só para confirmar isso aí. E agora apareceu uma ali também que está falando é verdade, só que na hora errada. Né? Quando eu falei que eu só trago, né, notícia, pregação dura, ele falou é verdade. Mas não mentiu. Está vendo como é que é as coisas? É um complô, irmão. Na verdade, a notícia verdadeira muitas vezes não é boa. Ela é dura de ouvir. Antigamente, eu falo antigamente, há 40 anos atrás, a pessoa tinha um câncer. Aí o médico mandava o paciente sair da sala para ele dar a notícia para o familiar. Os novos aqui não sabem do que eu estou falando, mas quem tem um pouquinho mais de idade sabe. Ele falava assim, o médico falava, o senhor pode dar licença só um pouquinho? Eu quero conversar com a sua esposa, quero conversar com sua filha, com seu filho. Ele saía e o médico falava, seu pai está com câncer, não tem o que fazer, a medicina não dá conta, e o seu pai é um paciente terminal. Hoje o que o médico faz? Ele pega o resultado, olha para o doente e fala, você vai morrer, cara. Você vai morrer.
Sorria, você está sendo filmado, você vai morrer. É assim ou não é? Não tem mais. Ou, a balinha hoje não vem com papel, já vem descascada. É desse jeito que funciona agora. Nós temos casos de pessoas aqui na igreja que estão passando por problemas graves, né? E o médico não brinca não alisa não, já vai dando a notícia com casca e tudo. Então, a mensagem do profeta era assim, irmão, na lata, sem meias palavras, sem meias verdades, sem meias medidas. Mas uma coisa a gente aprende, ele estava algemado no pátio, mas ele tinha ligação direta com Deus. Talvez você está preso num problema, mas você tem liberdade para buscar o Criador. Isso é a coisa mais maravilhosa, irmãos. Às vezes nós estamos vivendo um problema no casamento, mas mesmo sofrendo ali, preso naquele casamento, naquela relação muitas vezes abusiva, muitas vezes passando por dificuldade financeira, não sobra dinheiro nem para comer uma pizza no final de semana, todo endividado, está preso, está amarrado, está pegando uma cadeia danada, mas você tem a liberdade de buscar o seu Deus. E o que Deus está falando nessa hora? Clame a mim e eu vos ouvirei, e vos direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Agora eu vou trazer para você uma transliteração hebraica para você entender. Olha o versículo. Clama é cará. Cará em hebraico é grite. Grite com todas as suas forças. Muitas vezes a gente não clama, a gente nem ora, a gente faz ora na presença de Deus. Ah, Senhor, tu podes, tu sabe que tu podes. Ah, irmão, isso não é oração de crente não, irmão. Senhor, eu sei que tu podes. Ah, eu sei que Ele pode, mas eu quero. E qual o problema de você dizer que quer? Não tem problema nenhum. Senhor, em nome de Jesus eu não aceito essa situação, eu quero a minha cura. Ah, mas você está mandando em Deus? Não, você está demonstrando fé. É bem diferente do que as pessoas estão. Porque hoje, dependendo do jeito que você ora, você já acha alguém que te mede com a régua dele e já te rotula como positivista, né? Como triunfalista. Ah, o pastor Antônio é triunfalista, ele determina. Não, irmãos, se para você, em nome de Jesus, eu determino a cura, isso é ofensivo, então procura a sua turma, porque aqui nós somos do povo que crê que Deus cura e que Deus faz. E aliás, o que tem dado vitória para Larissa é a nossa fé, porque nós não aceitamos aquela enfermidade hora nenhuma. Nós não aceitamos aquela enfermidade. E enquanto o médico falava uma coisa, eu dizia para Fabiana: tenha fé, Fabiana, Deus é contigo. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas nós vamos orar até o fim para a vitória da Larissa, e temos orado. Ontem à noite oramos pela irmã Larissa, lá, quem estava lá no monte sabe, nós oramos pela irmã Josimar, que está passando por luta também, oramos pelo irmão Marcos, que está passando por luta, oramos pelo irmão Adriano, esposo da Poliana, que também está passando por luta. Gente, nós estamos aqui no Cará, clama, grita, esperneia, faz alguma coisa, busca a Deus de uma forma diferenciada, parar com essas orações aí que não acrescenta nada. Ah, Senhor, tu podes, tu sabe que tu podes, porque se tu quiseres, tu podes. Oração de sorveteriano. Não, pelo amor de Deus, eu não consigo pregar sem dar na canela, irmão, não dou conta. A palavra aqui é cará, ou cara, clama, mas clama com toda a tua força, cara. Busca força que você não tem.
Clame a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Sabe o que é coisas grandes no hebraico? É betsorut. Ele está falando que o que ele tem para falar com você e te responder, você não faz nem noção. Deus vai dizer coisas que você nunca pensou na sua vida. Coisas que você jamais imaginou, Ele vai revelar para quem? Para quem clama. Aqui, qual que é o contexto? Que ano que era isso aqui? Era o ano de 588 a.C. Nabucodonosor estava sitiando a cidade de Jerusalém. Jeremias estava lá no pátio, preso, nesse exato momento. Quando ele cita isso aqui, ele está lá no pátio, preso, rodeado de guarda. E vocês sabem aqui, estou falando no contexto antigo, né, não atual, para não ofender ninguém. Lá no contexto antigo, estar rodeado de soldados significava apanhar a cada minuto. E soldado não ia passar pano para presidiário. Já um passava, dava um cascudo, outro passava, dava uma rasteira, outro passava, cuspia. Era assim que funcionava. Esse rapaz, esse senhor aqui, que ele já está com a idade avançada, ele está lá no pátio, lá levando tapa, cascudo. E o que ele está ouvindo de Deus? Deus está falando com ele. Está vivendo o maior problema da vida dele, Deus não para de falar com ele. Talvez você está vivendo o maior problema da tua vida. Você acha que Deus está longe, na verdade você está no colo dele. Na verdade você está no colo dele. E quando você chegar lá no céu, você vai assistir um filme da tua vida. Estrelando eu mesmo. É o nome do filme. E você vai ver que os momentos mais difíceis da tua vida foi os momentos em que Deus estava com você no colo. E você reclamando: ó Senhor, por que comigo? Ó Senhor. E Deus olhando para a sua cara e dizendo: rapaz, você está no meu colo e está falando mal de mim. Por quê? Porque a gente tem óculos de sola. Essa vida faz isso conosco. Como é que chama aquele negócio que coloca ao lado do cavalo assim, ó? Hã? Não, o cabresto é todo o conjunto, mas tampão ou tapeira. Aquilo ali é o óculos do cavalo. Por que o cavalo de charrete usava isso? O cavalo que vai andar, você vai, né, marchar, o cavalo não precisa. Mas o cavalo de carroça, ele precisa. Por quê? Porque tem carro passando do lado da carroça o tempo todo, ele assusta. Então eles colocam no cabresto uma tapeira, que fica aqui, ó, para ele não ter visão lateral. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com tapeira. Não enxerga o que Deus está fazendo. E por que nós não enxergamos o que Ele está fazendo? Porque o que Ele faz é sutil e Ele não bate o badalo para as coisas que Ele faz. O nosso Deus não fica, sabe, mas foi eu que fiz. Mas foi eu que te coloquei aí. Não, mas foi eu que te ajudei. Não esquece, Deus não faz isso, cara. Ele não é mal resolvido. O nosso Deus não joga na cara de ninguém as coisas que Ele faz. Então, a gente parece que tem tapeira e muitas vezes não consegue enxergar o que o Senhor tem feito para nós. Gente, só de nós passarmos pela Covid e estarmos aqui contando história, quantos de nós, quer ver? Quem pegou Covid aqui, levanta a mão. Olha aí, dá uma olhada. Não, eu vou perguntar diferente. Quem não contraiu Covid? Eu até quero conhecer. Danadinho. Olha o tanto de gente que não pegou Covid. Ó. Só que tem um detalhe. Em muitas pessoas a Covid, ela é... Cadê as enfermeiras? A Covid é o quê? Assintomática. Você está falando... gripezinha. Você está falando que não pegou? Mas você pegou. Só que o teu organismo é tão forte, tão forte, tão forte, que você não sentiu. Está entendendo? Quantas pessoas convivem com o bacilo da tuberculose? Você vai lá no médico fazer um exame rotineiro, o médico fala: rapaz, você está com o bacilo da tuberculose. Mas por que você não está tuberculoso? Porque o seu organismo é forte. Quantas pessoas têm hepatite tipo B?
que é um dos tipos de hepatite mais perigosa. O vírus convive com a pessoa e não faz mal para a pessoa. Quantas pessoas estão contaminadas com o vírus da herpes? Você tem herpes, cara, mas ó, ela não se manifesta. Por quê? Porque o seu organismo é um trator. Você está vendo como Deus é maravilhoso? E Deus não fica jogando isso na cara da gente, não. Por quê? Porque o nosso Deus é bem resolvido. Ele é completo, Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos. Pastor, não me elogia. Olha o que eu estou fazendo por essa igreja. Estou morrendo de trabalhar. Eu ajudo nisso, ajudo naquilo. Nunca recebi um obrigado. Agradece a Deus porque ninguém enxerga o que você faz. Porque senão sua recompensa fica aqui mesmo. Mas a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser o tempo todo bajulado, né? Olha quem está aí, olha quem chegou. Eu contei uma história esses tempos atrás, aqui na pregação, eu vou contar de novo. Uma história mesmo, não é invenção não. Existe dentro da filosofia clássica, existe um homem chamado Dionísio. Eu acho que é Dionísio mesmo o nome dele. E ele criou um estilo de filosofia chamada cinismo. Hoje a palavra cinismo, ela tá deteriorada. Fala, fulano é cínico, né? O que é o cínico? É o abusado. Fulano é cínico, é um sem vergonha, né? Mas naquele tempo não. O cinismo, e é até hoje, um estilo de filosofia. Então eu vou te dar o parâmetro do que é uma pessoa cínica, lá na filosofia. Esse Dionísio estava sentado em um lugar da Grécia, tomando um sol de manhã. E todo mundo sabe que o sol, até as 9 horas da manhã, ele é benfazejo. Por quê? Porque ele é importante para a fixação da vitamina D. Se você quer que a vitamina D se fixe no seu corpo, você tem que tomar sol. Por isso que existe às vezes vitamina D irradiada. É aquela vitamina D que você não precisa tomar tanto sol. É chamada vitamina D irradiada. Mas a vitamina D, ela só vai se fixar nos seus ossos se você tomar sol. Então o sol é o quê? É um catalisador de vitamina D, um acelerador do processo. E Dionísio, ele estava lá, sentado aí, talvez em cima de uma pedra, de um tamborete, não sei, tomando o sol dele ali de boa, na manhã. E quem chega? Todo poderoso, 2.000 soldados atrás, montado num cavalo que você imagina. E um cara desse não vai montar num pangaré. Ele vai montar num cavalo árabe, num quarto de milha, né, num manga larga. Aí ele chega lá todo pomposo, aquele cavalo dele, todo enfeitado ali. Ele chegou, desceu do cavalo e falou, tudo bom? Para o Dionísio. Dionísio olhou para cima, falou, tudo bem. Você sabe com quem que você está falando? Já deu uma carteirada, né? Você sabe com quem que você está falando? Ele falou, não sei. Ele falou, sou Alexandre o Grande, o maior general de todos os tempos. E eu estou aqui porque ouvi falar de você, que é um grande filósofo. E na verdade eu vim aqui para te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? O Dionísio olhou para ele e falou, eu só queria que o senhor arredasse, que o senhor está atrapalhando a luz do sol. Esse é o cínico. Dentro do movimento filosófico, isso é cinismo. Sabe o que é cinismo? Dar valor às pequenas coisas. A gente tem que ser cínico, gente. Não esse cínico que você está acostumado aí, mas o cínico filosófico. Você tem que dar valor às pequenas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, que talvez você não parou para observar. Você vai começar o dia, amanhã é sexta-feira. Então, no momento em que você, ali pela manhã, o que é a parte mais importante da manhã? O que é a parte mais importante da sua manhã? Vamos ver, eu quero ouvir vocês. Acordar.
Não, mas tem um banquete ali, ó. Uma mesa de hotel 5 estrelas. Melão, melancia, bolo, chocolate, ovos mexidos, não sei o quê. Isso é a parte mais importante da sua manhã? Você olha o mundo com a barriga? Porque de vez em quando a gente olha tudo com a barriga, né, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. O mais importante não é o café que te espera. O mais importante é que você abriu os olhos nessa manhã. E a gente não dá valor. Quantos amanhece e não levanta da cama, e quando o parente vai lá no quarto, o bichinho está geladinho, virou presunto? Quantos, irmãos? Outra coisa importante, acordou. Qual a segunda coisa mais importante? Assim, fala um de cada vez. Orar, beleza, orar é maravilhoso. Mas, irmão, você já parou para pensar? Aquele negócio que você faz todo dia, que às vezes você não dá importância. Eu estou falando principalmente para os casados, mas se aplica aos filhos também. Você poder tomar café com seu cônjuge pela manhã. O povo não faz isso mais. Às vezes sai sem tomar café, não escova nem os dentes. Sai matando no bafo. É uma soprada e um tombo. Não é verdade? Irmão, como é legal você sentar, igual eu sento lá em casa com a minha esposa, eu como 6 pães, irmão. 6 é muito, né? Não, é 2,5, 3. Mas eu tiro o miolo, que diz que é o miolo que engorda. Não, eles falam que é o miolo que engorda. Eu não como nenhum pão com miolo. É bem verdade que eu sou capaz de comer até mais. Eu paro, porque a Polícia Federal está na mesa, mas se deixar, eu vou embora, só na casquinha do pão. Mas é verdade, gente, aquele momento é tão mágico, é tão importante. Você acabou de acordar, você está, sabe, você está zen, descansadinho, né? Como aquele momento é convidativo para o casal, para continuar tomando café, não é verdade? Então, gente, a gente não dá importância para as coisas boas da vida. Isso vai fazer falta quando o outro morrer. Você vai saber o quanto isso é importante quando o outro morrer. Você fala, e agora eu não tenho com quem tomar café. Quando você senta com os filhos e o esposo para almoçar, para jantar. Já imaginou se faltar um na mesa? Aquilo vai ser uma dor profunda para o resto da vida. A gente só sabe a importância do oxigênio quando a gente para de respirar. Você só sabe a importância do oxigênio quando você engasga. Nós não damos valores nas coisas importantes da vida. Jeremias estava vivendo o momento mais terrível da vida dele, mas o mais importante ele não perdeu, que era a comunhão com o seu Deus. E Deus está dizendo, Jeremias, você está todo amarrado aí, ó. Você está chicoteado, você está humilhado, mas pode clamar a mim que eu vou te responder, e eu vou dizer coisas para você que você nem imagina. Imagina, gente, Jeremias acertou na mosca. Ele disse, é 70 anos de cativeiro. E foi 70 anos de cativeiro. E aí então Nabucodonosor invade Jerusalém. E sabe por que Deus não deixou Jeremias ter filho? Agora eu vou te contar. Está registrado no próprio livro dele. Ele falou, não vou deixar você ter filho, porque se você tiver filhos e filhas, quando a Babilônia invadir Jerusalém, vão matar seus filhos. Está na palavra, só você ler. Eu não vou deixar você ter filhos, porque quando Nabucodonosor, quando a Babilônia, né, invadir Jerusalém, os seus filhos serão mortos a fio de espada. Olha como Deus é maravilhoso. É melhor você sofrer por não ter filhos, do que você sofrer vendo os seus filhos sendo assassinados. Esse é o nosso Deus. Às vezes eu vejo as pessoas querendo casar. E se Deus não tiver casamento para você? E se Deus estiver te poupando de um sofrimento maior?
Se Deus está te poupando de você levar um estrupício para casa. Verdade, gente. Gente, em casamento aí que é um verdadeiro inferno. É um inferno. Não há paz. Agora Deus está te poupando às vezes de um sofrimento maior. Se Deus disse para Jeremias, não case, pode ser que Ele tenha dito para alguém aqui também, não quero que você case. Nabucodonosor invade Jerusalém. Estou encerrando. Nabucodonosor invade Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, ele já sabia do que o profeta Jeremias falava a respeito dele. E ele disse, olha, não quero que toquem no profeta. Não façam mal ao profeta. Convidou Jeremias para ir para a Babilônia. Com certeza ele faria de Jeremias um funcionário de alto escalão na Babilônia. Jeremias não quis ir para a Babilônia. Ele quis ficar chorando em cima dos escombros do que sobrou do templo, dos muros e de Jerusalém. E ele ficou ali, o povo foi embora. Quem ficou em Jerusalém foi só quem não deu conta de correr. Doente, estropiado, velho, que não dava conta de viajar 700 quilômetros a pé, ficou lá. E Jeremias também ficou lá. E ali em cima dos escombros, ele escreve o livro chamado Lamentações de Jeremias. O livro Lamentações de Jeremias, ele foi escrito enquanto Jeremias estava sobre os escombros de Jerusalém. E ali ele vai lamentar. E ali ele vai chorar, e ali ele vai escrever, através do seu escriba, o livro Lamentações de Jeremias. Quando você pensa que está tudo bom para Jeremias, aí você fala, não pastor, agora deu, agora fechou a conta, está tudo bom para Jeremias. Sabe o que acontece? Vem um grupo de sequestradores, terroristas, e sequestram Jeremias. E levam para o Egito. Aí você fala, não pastor, mas está tudo bem agora. Ele está no Egito. Quando chega no Egito, judeus que estavam no Egito apedrejam Jeremias e matam Jeremias. Jeremias morreu apedrejado pelos seus patrícios, pelos seus compatriotas, porque na cabeça de muita gente Jeremias era o culpado de tudo aquilo ter acontecido. Tem gente que veio no mundo só para sofrer. Lamentavelmente tem gente que veio no mundo só para sofrer. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer o profeta Jeremias. Eu não sei se nós teremos condições de olhar para ele, porque eu acho que vem tanta luz dele, que talvez a gente não tenha condições de olhar para ele. Mas esse homem, ele veio ao mundo para nos ensinar, através da dor, que por maior que seja o problema que você está vivendo, maior que seja a prisão que você está vivendo, você tem a liberdade de conversar com Deus, e Ele vai te dizer coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Amém? Uma vida, se ele teve 46 anos de ministério, ele foi chamado com 17, quantos anos dá? Soma para mim aí. 46 com 17, 56 mais 7, 63 anos. Provavelmente ele morreu com a minha idade. Honrado por todos. Fizeram ali para ele um túmulo bonito. Oh, morreu aqui o fulano de tal, o profeta Jeremias. Apedrejado, enterrado numa cova rasa. Talvez ninguém nunca colocou uma flor sobre o túmulo de Jeremias. Nasceu para sofrer. Agora lá no céu, você vai saber quem é Jeremias. Pastor, eu tenho sofrido muito. Cuidado para não reclamar. Porque Deus tem coisas grandes e insondáveis para te dizer, que você não conhece. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Nesse momento eu quero convidar então o ministério de intercessão, que é um dos ministérios fortes da nossa igreja. Como se chama
o ministério de intercessão da nossa igreja. Torre forte. E é uma torre forte, sim, gente. É um castelo forte do Senhor. Quero convidar todos as frentes do ministério de intercessão da nossa igreja. Queria que as bandeiras estivessem abertas. Entrar com as bandeiras abertas. Abre e depois sobe aqui, tá? Ó, eu ia beber no microfone, gente. Quase que eu bebi o microfone. Abre primeiro. Abre na horizontal, tá? Ok, pode subir. Isso. Um ao lado do outro, da outra, por favor. Isso, foi muito bom vocês ficarem aí, somente as bandeiras terem subido. Ok, gente, quantas bandeiras nós temos aqui? 7, não é por acaso, né, gente? O que essa bandeira fala? O que está escrito? Separve, celebração profética do avivamento em Rio Verde. Qual o pior louco que existe? Aquele que acredita na própria loucura. Quando se lembrarem de mim, diga: eis ali um louco, porque eu acredito nisso que eu prego. Eu acredito no maior e o mais duradouro avivamento para a Igreja Batista Nacional Central. E agora está se corporificando, porque agora até bandeira nós temos. E nós vamos construir um mastro e vamos hastear a bandeira. Toda primeira sexta-feira do mês, nós vamos hastear a bandeira às 18 horas. E nós acreditamos que Rio Verde será palco do maior e o mais duradouro avivamento. Eu quero que você grava isso. Jesus vai chegar, mas Ele vai chegar em Rio Verde primeiro. Pode acreditar, pode confiar. A nossa igreja, ela vai crescer mais do que ela está. Nós temos promessa de 2% da população. Quantos habitantes tem Rio Verde hoje? 250 mil dá 5 mil membros. No papel nós temos 2. Na prática nós devemos ter 1.500. Então está faltando 3.500 pessoas. E é esse avivamento que vai trazer essas pessoas para a nossa igreja. Para muita gente, até aqui presente, isso aqui não significa nada. Mas quem sabe o que é um avivamento, sabe que as vidas serão transformadas. Por que as pessoas aqui ao redor nos odeiam tanto? Irmãos, da mesma forma que eu sou querido, eu sou odiado em Rio Verde, sem nunca ter feito mal para ninguém. Eu já percebi que tem pessoas que não gostam de mim. Mas por quê? Porque o inimigo já viu que Deus vai nos usar para o maior e o mais duradouro avivamento. Jeremias não recebeu um obrigado de ninguém. Eu também não vou receber. Eu não vou ficar encontrando pessoas se curvando diante de mim. Eu não sou rei, eu sou profeta. E, aliás, eu nem quero que me chame de profeta para não ficar parecido com algumas coisas que tem por aí. Tá? Pode me chamar de Antônio, meu de pastor, tá tudo bem. Tá, irmãos? Então tá aqui o maior e o mais duradouro avivamento. Nós vamos orar 7 vezes a oração do avivamento. Eu vou pedir que você se coloque de pé.
Cada uma oração que nós fizermos, uma bandeira vai descer e ficar posicionada à frente, tá? Saindo pela Tatiele primeiro. Quando nós fizermos a primeira oração, a Tatiele desce e se coloca ali, e os outros vão se colocando do mesmo jeito. Vamos lá? Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Uma salva de palmas para Jesus. Agora, tem pessoas que orou assim, ó: Senhor Jesus, concede... Não, assim não. Fala com fé. Chama que vem, tá bom? Pode ficar mais para lá, Tatiele, por favor. Segunda oração. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Okay? Próxima bandeira. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Amém. Eu vou ver com o pastor Francisco a questão da música. Tá organizado todas as músicas. Eu queria que você me dissesse que quinta-feira nós podemos apresentar as músicas para a igreja votar e eleger o hino do avivamento para a nossa igreja. Prospecta isso aí, quem vai decidir quem vai ser o hino é vocês. Vocês é que vão votar a melhor música. O pastor Francisco vai marcar a data e nós vamos organizar, vai ser um culto só de apresentação para nós escolhermos a música do avivamento. Tá bom? Então agora nós vamos orar, pedir que o Senhor abençoe. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é Deus de milagres e de poder. Nós queremos sim o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Nos mantenha, Senhor, unidos nesse propósito e que nós possamos alcançar proporções geográficas, espirituais, sociais, Pai de amor, fora da curva, pelo poderoso nome de Jesus. O Senhor é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Guarda a tua igreja, abençoa os teus filhos, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
esteja sobre cada coração. Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Tem cantina, gente, só para crepe.